minha apresentação, se as gurias pudessem, então, né, cada uma se apresentar, só dizer, assim, um pouquinho da experiência profissional de cada uma de vocês, tá? Não sei se quem quer começar, a Leila ou a Maria Amélia. Posso começar. Então, eu sou a Leila, né? Sou didata do Rio de Janeiro. Comecei a fazer biodança em 1999, eu acho. Em 2000 já entrei para a escola. Depois de um processo muito de perdas muito forte na minha vida, então a biodança foi uma reabilitação existencial para mim. Estar aqui hoje é uma alegria, como é uma alegria trabalhar com biodança. Eu trabalho com outras coisas também, mas a biodança realmente é o meu xodó, é onde realmente eu vejo aquele efeito assim acontecendo, porque estou com grupos desde 2004, um ano antes de eu me formei no início de 2005, e confio muito no grupo regular, sou uma defensora do grupo regular, pratico biodança semanalmente, hoje pela internet, dou aula pela internet, e acredito muito nesse sistema, na força dele, na força de um campo, na força da biodança, justamente nesse mote, né, de reabilitar novamente a vida. Então, estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Espero, com a minha experiência, com o que eu penso dessa história aí, com o meu jeitinho de colocar, que vocês possam beber um pouquinho da minha fonte. Tá bom? Legal, Leila. A Leila sempre assim, sempre eu encontro ela nos congressos, nos cursos de data. Ela está presente em tudo que é evento, né? E é uma pessoa que tem uma presença maravilhosa sempre. A gente sente quando a Leila chega, né? Então é muito legal, muito, muito, muito bom que tu está aqui com a gente, Leila. Maria Amélia, te apresenta, querida. Eu sou, estou na biodança desde 2009. Eu já entrei na escola e eu tenho uma bagagem de universidade, né? Fui professora de psicologia na Universidade Federal aqui em Vitória por 27 anos. Fui aposentada por saúde, estou lidando com várias coisas. Isso interfere no meu processo na biodança, mas, por outro lado, a biodança é uma fonte de, de regeneração, né? Enfim, de força. Essa coisa do ímpeto vital é extraordinário, extraordinário. Então, assim, eu continuo praticando, né, na biodança no ciberespaço. Não estou facilitando na medida que a pandemia chegou, as condições de um grupo que a gente tinha no centro cultural, em periferia, totalmente fora da possibilidade de trabalhar online, então ficou suspenso. E eu também entrei numa outra fase muito complexa da minha vida, da minha saúde, que, de novo, a biodança, porque dessa vez eu senti que eu quase quebrei, né? Então, assim, estar aqui e receber o convite da MIT nesse início de recuperação, porque eu consegui um outro profissional, enfim, é toda uma história que eu não vou entrar em detalhes, foi uma carícia. Hoje me veio isso ouvindo e estando aqui presente, porque, assim, eu começando a achar que o mundo vai girar melhor e que o meu cognitivo vai voltar, porque não foi fácil o que eu vivi, e aí tinha um prazo, né? E eu pedi determinadas orientações para estar aqui, como que a gente se ajeitou internamente, e, tipo assim, eu sabia que isso era um empurrão para frente, né? Algo que me puxa e me vem trazendo de volta, porque essa ideia, como outras tecnologias que não a biodança, como, por exemplo, algo que me encanta hoje, que é a comunicação não violenta, eu entendo que são mecanismos da gente fazer mediação, e a primeira mediação é com a gente, né? E aí a coisa começa a girar e tomar outro corpo, né? Já que nós estamos falando de contato e carícia, outro corpo, né? Os corpos. E aí a gente sempre tem vida. Enquanto a gente está vivo, a gente sempre tem vida. Então, como é que... E essa é a possibilidade que a biodança dá de trabalhar o que a gente tem de vital, né? Mas almejando a transcendência, quer dizer, essa conexão, isso é de uma grandiosidade maravilhosa, né? Algo que eu encho a boca para falar, e realmente o sistema me encanta e estou nele. Com muita honra, muito obrigado, e daqui a pouco eu falo. Maria Amélia, também estou super feliz da tua presença aqui, né?
Eu fiquei muito feliz quando tu entraste nos grupos e começaste a seguir os processos que eu estava facilitando online, né? Porque sempre te admirei, assim, quando a gente se encontrou, especialmente na escola de Vitória, né? E assim, eu sempre vejo que tu tem uma contribuição muito importante, né? Então, eu te admiro, assim, não só como facilitadora de biodança, mas como psicóloga também, a tua reflexão, o tipo de reflexão que tu faz, eu acho muito importante, né? Tu traz sempre uma visão muito diferente, né? Um olhar que soma, né? E eu acho muito feliz, assim, fico feliz de poder contribuir com o processo de recuperação da tua saúde à medida que, com esse convite, também te ajuda a ter ânimo para continuar uma coisa um pouco dura, né, que tu está passando, mas que certamente vai te recuperar plenamente também, que assim eu desejo. Então, pessoal, eu vou começar, né? E daí depois a gente vai fazer assim: eu vou falar um pouco, depois fala a Leila, depois fecha a Maria Amélia, e depois a gente abre para o público, tá bom? Então, como sempre, eu gosto de fazer apresentação, né? Eu gosto de trabalhar com apresentação, então eu vou trazer para vocês só um pouquinho, que eu me esqueci de abrir a apresentação, que coisa mais triste, só um pouquinho. Então, tá ainda adiante, aqui. Então, vou compartilhar com vocês uma apresentação bem pequenininha, né? Para que a gente possa trocar uma reflexão a respeito desse tema, né, que é a estruturação da nossa identidade e a carícia. Eu acho que a gente já viu ao longo desse dia, né, nas outras palestras, bastante sobre isso, mas eu acho que o que eu queria trazer, assim, é algo que pudesse nos tornar bastante óbvio, né, a questão da carícia como estruturador da nossa identidade. Então, eu acho que a primeira coisa é a gente entrar no que é o conceito de identidade, né? A identidade é alguma coisa que é construída com o nosso viver, né? Quando a gente vive, a gente constrói a nossa identidade. Então, ela é a interação, né, entre aquilo que nós somos enquanto potencial, né, como se a gente fosse uma sementinha que tem um potencial genético para ser uma grande árvore, mas a grande árvore ela precisa interagir com o ambiente para se tornar de semente em árvore, existe uma interação com o ambiente, né? E essa interação com o ambiente é o que vai formar realmente a árvore. A árvore real, ela não está num plano ideal, ela não é metafísica, né? Ela é o resultado de uma interação. Então, a identidade é justamente isso, né? É como nós nos manifestamos no mundo, aqui e agora, né? Em cada momento da nossa existência, na relação entre os nossos potenciais, aquilo que é a nossa possibilidade de ser, e a nossa manifestação real, cotidiana, concreta, em cima da nossa relação com o mundo. E daí a gente vai ver, né, que na realidade a carícia, o contato faz parte dessa relação. Então, a presença da carícia e do contato ou a ausência da carícia e do contato, ela vai fazer uma diferença na estruturação, na forma como eu vou me estruturar como ser humano, porque ela é um fator humano por excelência, né? Um fator ambiental por excelência. E daí eu gostaria de lembrar algo que é bem importante dentro da questão da formação da nossa identidade, né? É que a identidade é a minha noção de quem eu sou, mas essa noção de quem eu sou, ela é permeável ao ambiente. Então, quando eu olho para a minha identidade, eu percebo a minha identidade, eu percebo quem eu sou,
e a gente falou um pouquinho na questão da autoimagem e da autoestima e viu que essa percepção é flutuante, né? Ela não é uma coisa fixa, eu sei quem eu sou e vou ser sempre assim. Não é, é algo flutuante, né? É algo um pouco como Heráclito, né? O filósofo Heráclito falava, né? Que a gente não entra num rio duas vezes, né? Então, a, a, eu sou Mirtes desde que nasci, né? Mas na realidade eu não sou mais a mesma Mirtes que nasceu naquele 22 de março de 64, né? Mas, por outro lado, eu sou sempre a mesma Mirtes, mas eu não sou a mesma Mirtes. Então, eu sou aquele bebê que eu fui, mas eu não sou mais esse bebê, né? E daí, essas flutuações da identidade, que tem a ver com as questões biológicas, do amadurecimento, do envelhecimento, mas tem a ver com as nossas relações com o meio também. Então, a identidade, ela é permeável com essa relação com o meio. Então, isso significa que é como uma membrana a identidade, né? Uma membrana que filtra algumas informações, mas que deixa passar outras. É muito semelhante com uma célula, né? Então, o que que acontece? O ambiente, ele pode ser muito nutridor e nos passar nutrição para esse interno, para essa identidade. Assim como alguns ambientes são tóxicos e a nossa identidade absorve essa toxicidade. E daí começa a morrer, né? Começa a se degradar. Então, a saúde tem a ver muito com o ambiente onde a gente vive, onde essa membrana, que é a nossa identidade, é capaz de absorver coisas positivas, um alimento positivo. E o alimento da nossa identidade não é só o alimento de comida, né? O alimento é principalmente as relações. Então, o que acontece é que o contato e a carícia, no sentido que a gente vem vendo até agora, né, como algo extremamente afetivo, carinhoso, né, e estruturador, então ele é um elemento muito importante e básico na alimentação dessa identidade e preservação dessa identidade ao longo de toda a nossa existência. É formador na nossa estrutura básica, né? Ou seja, quando a gente é pequeno, como a gente viu, principalmente no que a gente chama de protovivências, ou a vivência até o segundo ano de vida, mas, na realidade, a nossa identidade permanece permeável durante toda a existência, e a carícia é fundamental para que a gente mantenha a nossa saúde em nível de identidade, né? A nossa integração. Então, a carícia, ela nos passa quando ela é feita dentro de todos os preceitos que a gente viu antes, né, com intenção, com presença, com amorosidade. Então, ela é uma vivência, ela nos traz a vivência de ser amado. Então, na carícia, a gente sai da ideia do amor para entrar na vivência do amor. E ela é uma comunicação que não passa exatamente por palavras, ela pode estar acompanhada por palavras, né? Ela pode estar acompanhada, inclusive, pela canção, né? Pela canção poética da nossa voz, dos tons de voz, a própria canção cantada, né? Mas a carícia em si, ela é uma comunicação cutânea, né? Ela é uma comunicação que se dá através da pele. Então, por mais que a gente tenha outras interações que são igualmente importantes, como o olhar, o tom de voz, o movimento, o contato pele com pele, ele é fundamental nessa comunicação do afeto. Então, e o contato com a pele, sendo a pele, né, digamos, uma exterioridade do nosso sistema nervoso, né? Como eu disse, a pele, ela surge no mesmo momento onde está começando a formar o sistema nervoso,
existe a formação da pele. Então, é o mesmo tecido, né? E a nossa pele está completamente cheia de terminações nervosas, né? Todo o corpo está revestido por essas terminações nervosas. Então, o agradável do contato, o agradável do sentir-se amado a partir da carícia, ele vai ter consequências super positivas, né? Em nível do nosso sistema total, né? Então, a gente vai ter consequências em nível de sistema endócrino, em nível de sistema imunológico e em nível de sistema nervoso. Então, a carícia ela vai nos ativar em todos esses níveis, né? Tornando a nossa identidade muito mais integrada. E a nossa saúde muito mais... a gente se torna mais saudável. Né? E daí, então, trazer para vocês, né, que eu acho que é uma coisa super importante, a gente vê muito discussões a respeito da carícia para os bebês, né? Então, claro que é tão fundamental a carícia para os bebês, porque, como a gente viu ao longo desse encontro de hoje, os bebês, logo que eles nascem, eles ainda estão numa fase embrionária, eles precisam de uma extensão, de uma continuação desse útero, e a carícia, ela vem cumprir esse papel. Mas, na realidade, esse útero de carícias, né, essa proteção da carícia, essa linguagem de comunicação, essa ativação do sistema nervoso, endócrino e imunológico a partir da carícia, ele é algo que a gente precisa por toda a vida. Então, o que a gente precisa e é uma grande contribuição que a biodança pode nos dar, né? É cultivar uma linguagem de carícias em todas as fases da nossa vida. Sejam essas carícias mais voltadas para a expressão do afeto ou mais voltadas para a vivência do prazer. Mas ambas as faces dessa mesma moeda são importantes em todas as fases da nossa vida. Então, o pessoal disse que a minha contribuição ia ser bem breve, porque eu falei já muito hoje, né? Então, eu gostaria de abrir para a Leila, em cima dessa pequena introdução que eu dei, né? Ouvir um pouquinho Leila, e Leila, tu teria mais ou menos meia hora no máximo, tá? Eu te aviso, se começar a chegar lá perto, tocar na meia hora, eu te aviso. Obrigada, Mirtes. Vem cá, você pode passar que eu... Sabendo que você gosta de apresentação, eu também fiz uma Claro, claro. Passar para mim, para eu compartilhar minha tela. Ah, perfeito. Tá habilitado. Tá? Então vamos lá. Ih, rapaz, tem dois aqui. Qual será? Espera aí. Acho que é esse aqui. Tomara que seja esse. Não, é só tu abrir o outro, não tem problema. Pois é. Ai, meu Deus, essa tecnologia, né? A gente fica muito refém, né? Disso, né? E estamos aprendendo, né? Deixa eu botar aqui um slide show. Então tá aí eu, né? Escolhi essa fotinha porque é da onde eu estou me relacionando hoje. Da minha janelinha e abrindo minha janela para vocês. Então, a Gênese. É porque eu gosto muito dos inícios, né? Eu gosto de ir lá sempre buscar os inícios, né? E o Rolando diz que a gênese da identidade, né? A identidade de um ser humano, ela começa no momento da fecundação, né? Aquele óvulo e aquele espermatozoide e essa nova formulação cromossômica, né? Da união desse óvulo com esse espermatozoide, com esses 23 cromossomos, formando um novo ser, né? Desses cromossomos, né, do pai e da mãe, né, que vão fazer parte da gente, ou seja, eu sou metade minha mãe, eu sou metade meu pai, né? Então essa realidade já vem para mim e esse ser chega tendo que se relacionar com essa realidade. Essa realidade, fixamente falando, ela diz respeito a 2 a 8% do nosso DNA. Que é o DNA fixo, que tem a ver com a cor dos nossos olhos, o nosso cabelo, as nossas coisas que são fixas.
E o DNA volátil, que a gente chama, né, ele é de 92% a 98%. Então, esse DNA volátil que a gente tem, ele se relaciona o tempo todo, através das estonas, que ficam lá enroladinhas e vão se enrolando e desenrolando conforme eu vou me relacionando com o mundo, como bem a Mirtes falou. Então, de 92% a 98% nós somos relação. De fixo no nosso DNA são só de 2% a 8%. Né? Então, o caminho que a gente tem de relação, né, onde a relação entra, né, da gente com a gente, da gente com o mundo, é muito grande, né? É vasto. Né? E aí está a epigenética, né? Nesse fato aí, quais estonas eu vou desenrolar durante a vida e como isso vai acontecer, né, durante a vida. Então, essa semente da vida que bem a Mirtes falou está plantada dentro da gente, né? Mas a gente já foi dois, né? Nosso pai e a nossa mãe, um homem e uma mulher, um óvulo e espermatozoide, né? Que se presentificaram e ao se fusionar e se fazer de nós, deram origem a um novo ser humano, né? Então, já fomos essas sementes imersas na natureza da vida, né? Temos essa sabedoria em nós, né? E essa sabedoria aí está disponível, essa sabedoria da vida, essa vida que funciona para além da nossa consciência, além a quem e apesar da nossa consciência. E a biodança fala muito bem disso, com os automatismos, com o inconsciente vital, né? Que é essa capacidade que a gente tem do nosso corpo, né, funcionar, esse funcionamento conectado com essa vida que a gente está buscando resgatar, né, quando a gente entra no grupo de biodança. E o Rolando diz que existe essa parte de, olha, tudo que eu vou falar aqui é do Rolando ou é meu, o que não é dele eu vou pontuar, tá bom, meus amores? Então aqui embaixo é o Rolando, que diz que existe uma estreita relação entre a semente e o fruto, entre o programa genético e o organismo em seu processo de maturação. E que o segredo da renovação da vida é encontrado nessa coerência com essa origem, né? Com essa origem da vida. Aí vou falar um pouquinho dessa força do masculino e do feminino que a gente tem aí e que faz parte da nossa vida, né? Nesse encontro, cada um disponibiliza a sua biologia para levar a vida adiante, para que uma nova identidade seja gerada. Então, eu, como mulher, eu tenho dentro de mim essas duas forças. Eu já fui um espermatozoide, eu já fui um óvulo. Né? Então, essa força, essa conexão com essa energia masculina que saiu por aí, foi buscar um lugar, foi buscar se expressar, foi buscar uma semente para fecundar. Essa natureza do masculino eu tenho dentro de mim, eu tenho essa vivência. Né? E a do óvulo também, como aquela terra que fica ali, né? Que está ali disponível a ser fecundada, nessa receptividade, nessa energia yin. Né? E nesse encontro, sem perder a identidade, nos fusionamos para alcançar um estado maior, para crescer, para expandir. Isso tem a ver com o poder dos limites, né? Nós somos limitados, nós somos ilimitados se olhamos para os nossos limites, né? Então, quando nós respeitamos os nossos limites, nós podemos nos tornar ilimitados e encontrar pontos de ouro, que a gente chama, né? Pontos de ouro são pontos de encontro. Eu acho que são pontos de carícia. Esse ponto de ouro onde você cresce, onde você fica maior, onde você fica mais potente, onde você fica, onde você alcança outras coisas, né? Onde você gera vida, né? Digamos, que nesse caso acontece aí. Então, o bebê que povoou todo o nosso dia, essas crianças estão aí inspirando. Então, esse campo aquático no qual o bebê se banha é constituído pelo corpo da mãe, que se oferece como um continente de acolhimento às suas necessidades e para que a vida se expresse e desenvolva, né? É um ambiente enriquecido, gente, como a gente procura na biodança, né? Enriquecido de continente afetivo, de energia, de calor, de alimento, de música, de ritmo, de presença e movimento. A vida se inicia assim. Então, nós começamos na vida, a nossa origem é um ambiente enriquecido, onde a nossa biologia, onde as nossas necessidades iniciais de contato são satisfeitas durante essa vida. Então, a gente está todo envolvido, né? A gente está acariciado, o nosso corpo, a gente está todo envolvido nessa história ali, se expressando naturalmente e tal. Então, é dessa regressão à origem que muitas vezes a gente vai falar na biodança, né?
tentar buscar esse ambiente enriquecido que a gente busca na aula e esse espaço de visitar esse lugar de conforto, de aconchego, né? Lembrando que a consciência de identidade na biodança é impensável separada do conceito de regressão. Então, a identidade e a regressão são um contínuo, né? Eles são a mesma coisa. Né? A identidade ela é impensável separada desse conceito de regressão à origem, de retorno à origem que a biodança fala, né? A nostalgia isso aqui é rolando também. A nostalgia do retorno à origem reaviva a força do projeto vital. Regressão à origem e fusão com a totalidade são dois movimentos de um mesmo processo de renovação, que só atua por fases de progressão a partir de um tipo de ressonância permanente com o original. Então, nós estamos sempre fazendo essa reprogramação, buscando sempre ir nesse lugar para lembrar quem nós somos, né? Quando você tem uma ação do DNA para fazer, quando você tem uma ação para fazer, eu quero beber uma água. A tua célula vai se preparar para isso. Você vai lá, ela vai desenrolar, você vai ter que levantar, você vai ter que pegar um copo, você vai ter que não sei o que, você vai ter que ir lá, seu sistema nervoso, o seu corpo todo se prepara para aquilo, né? Então, o tempo todo essa relação fora, dentro, está acontecendo. E é importante. Esse sentimento oceânico já é o Freud que traz, né? Que é um sentimento, uma sensação de eternidade que a gente tem nesse lugar. Algo ilimitado e sem fronteiras, que ele chama de oceânico, que só pode ser experimentado no auge do sentimento amoroso, no qual as fronteiras entre o ego e o objeto quase desaparecem. Então, assim, onde eu e o outro acabamos perdendo aquele contorno, né? Aquele contorno de consciência e vamos para essa união, digamos, sensível, né? As águas simbolizam a soma universal das virtualidades. Elas são fons e órigo, que são fonte e origem, né, e reservatório de todas as possibilidades da existência. Elas precedem toda forma e sustentam toda a criação. A água é a origem da vida e o elemento de regeneração corporal e espiritual, o símbolo da fertilidade, da pureza, da sabedoria e da virtude. Isso é Mircea Eliade, no livro Imagens e Símbolos. Quis falar um pouco dessa água, desse elemento. Você falou também, né, Mirth? Lembrando que essa água não é fria, essa água é quente, então é uma água com fogo. É uma alquimia do fogo e da água, né, que são dois elementos que aparentemente opostos, né, e que se misturam aí nesse lugar para gerar esse líquido, esse ambiente para a vida. E aí eu trouxe o Winnicott, que ele diz que, como um estudioso do simbolismo inconsciente, eu soube, sempre se sabe, que o mar é a mãe e em suas margens a criança nasce. Assim, as margens eram o corpo da mãe. Após a criança nascer, a mãe e o bebê, agora presentificado, começam a se conhecer mutuamente. O desenvolvimento deriva diretamente do ambiente que o indivíduo está imerso e cresce, ou seja, ele também vai falar de um ambiente enriquecido, né? Desse ambiente onde os potenciais podem vir à tona, onde eles podem se expressar, onde essas estonas que ficaram lá, né, de movimento, de sexualidade, ficaram lá, onde elas podem se desenrolar, né, e se colocar para a relação. O contato do bebê com o corpo de sua mãe constitui seu meio primário de comunicação, né? A primeira comunicação, a primeira linguagem, a primeira forma de entrar em contato com outro ser humano, como bem a Mirth falou, esse útero estendido, porque nós não nascemos preparados, né? Nós nascemos fetos ainda, então nós precisamos desse contato, né? Desse útero estendido, senão a gente morre, se a gente não tiver alguém que nos cuide, né? A gente morre, literalmente, né? Aí o conceito de imprinting, que a Mirth também falou, que é um conceito desenvolvido por um zoólogo, né? É um conceito que tem a ver com o instinto, né? Ele é instintivo, né? Uma estratégia evolutiva da vida para fazer a conexão, né? Para proteção e para segurança, para fazer a conexão com aquilo que pode nos manter vivos, né? Na verdade, é o primeiro vínculo que acontece. Então, e a gente vai sendo impresso por essas coisas conforme a gente nasce, né?
E a biodança vem falar de protovivências, como a gente já falou, né? As protovivências da biodança são essas vivências até os 2 anos de idade, onde a gente está sujeitado, né? A gente está sujeitado a alguém que nos cuide, né? Sujeitado a um ambiente. Eu gosto do Ajúria Guerra, que ele diz que nós somos um corpo agido pelo outro até tornarmos-nos um corpo atuante e depois um corpo reflexivo, né? Então, nesse momento, nós somos um corpo agido pelo outro, né? E estamos suscetíveis estamos à mercê essa identidade está à mercê desse ambiente, né? E o Rolando vem com as protovivências de vitalidade, que é movimento e energia, de sexualidade, que é contato e carícia, de liberdade da criatividade, o Âmnios com a segurança e a nutrição, o alimento da afetividade, e a harmonia da transcendência. Então, são as 5 linhas de vivência. Eu fiquei assim, porque eu não sabia que tinham pessoas aqui que nunca tinham visto biodança. Então, eu falei, caramba, será que o povo vai... Mas tudo bem, vamos esperar as perguntas. Então, assim, quando a gente nasce, a gente é esse presente. Eu uso sempre essa metáfora nas minhas aulas de biodança. A gente é esse presente, nasce, está lá, numa maravilha, entra em contato com esse meio, com a mãe, aí a mãe começa a colocar coisa na gente. Aí coloca um nome, coloca um lacinho, coloca um negócio, leva a gente para um lugar, mostra a gente para o espelho e fala, ela é assim, ela é assado. Depois você, na relação com as outras pessoas também, você vai... recebendo essas influências do meio, né? Você vai para a escola e a escola já te coloca naquele lugar. Eu digo que a gente é um presente e a gente vai recebendo um monte de papel de embrulho nesse caminho, né? Vamos sendo embrulhado com uma porção de coisa. Então, eu digo para as pessoas, né? Queria falar um pouco das pessoas que chegam para fazer biodança, e não essas que estão nascendo agora, né? Então, as pessoas que chegam para fazer biodança são essas, que de repente chegam no momento da vida e vê tanto papel de embrulho que não sabe mais onde é que está esse presente. Então ela resolve fazer um processo de autoconhecimento, né? É assim que as pessoas chegam, né? É assim que a pessoa vai buscar um processo de autoconhecimento. Eu busquei por um processo de perdas. Tem pessoas que vêm por várias coisas, mas quando a gente chega aí nesse lugar, né? A gente está um pouco envolto nesse meio que a gente viveu por todas essas vivências e por todos esses papéis nos quais a gente se meteu. Eu dizia que eu muito, né, antes de conhecer a biodança, assim, no momento que eu conhecia, eu estava muito conectada com os meus papéis. Eu era uma mãe muito boa, uma filha, mas realmente esse presente estava muito longe de mim. Então, encontrar com esse presente foi realmente uma alegria para mim, mudou a minha história. Então, a gente chega embrulhado. E onde é que a gente chega, né? A gente chega no grupo de biodança. A gente escolhe, né, esse grupo, né? O grupo é uma matriz de renascimento para a biodança, né? Ele é um âmnios, ou seja, ele é aquele ambiente lá. Ele busca ser um âmnios, né? Que é um útero existencial que permite o nascimento de potencialidades desconhecidas. Parece originar-se na ressonância afetiva que o outro desperta em você, cumprindo a função de continente afetivo. Então, você chega no grupo de biodança que pretende essa contenção também. Então, você vai para um lugar de contenção, para poder resgatar essa sua capacidade, né, de se mover por você e se perceber se movendo, né? Então, a identidade permeável a outro, ao ambiente, né, mas o outro é o nosso ecofator mais potente. Então, ter o outro nesse ambiente da biodança é muito importante. E o ser humano, né, que precisa de outro ser humano para se sentir humano, então esse resgate da nossa capacidade de se relacionar e reiniciar, né, iniciar um processo de retribalização, porque a gente chega na biodança com essa coisa do humano muito distante de nós, né, esse humano saudável, digamos assim. Então, esse resgate dessa retribalização, a minha espécie como um lugar de conforto, onde eu posso me colocar, onde eu posso, né, me banhar nesse útero aí, né? E o ambiente enriquecido que a biodança propõe, né? Acolhimento, presença humana, energia, calor, movimento, palavras de contato de intimidade, ciência, poesia, música, consignas, dança, encontros,
para que cada um possa se perceber em relação dinâmica e possa experimentar estar consigo, em contato consigo mesmo, com o outro, em trio ou em grupo, no espaço de proteção e conforto, resgatando esse sentido do humano, né? Essa é a proposta, resgatando esse lugar de conforto, como bem a gente falou o tempo inteiro, né? Resgatando aquele lugar onde eu sou envolvida por um todo. Porque quando a gente nasce, a gente começa a ver o mundo de baixo para cima, tudo vem de cima, né? Quando a gente está no útero, que a gente é todo envolvido, a gente fica deitado na cama, né? Ou no outro processo, recebendo o mundo de cima, né? E as costas, que eram um lugar que são um lugar por onde a gente recebe muitas terminações nervosas e que ficaram o tempo inteiro coladas, né, na mãe, né? Elas vão para um lugar frio, elas vão para a cama, elas vão para o... Então, assim, essa mudança de paradigma, né? Eu estou inteiro, de repente eu recebo muito daqui, isso muda tudo, né? Então, a biodança também, além dessa reconexão, também procura resgatar com o tempo presente, né? Com o fazer-se ser, com a imprevisibilidade da vida e com a nossa capacidade de responder a ela. Então, assim, você chega numa aula de biodança, você não sabe que música vai tocar, você não sabe o que você vai fazer, você não sabe com quem que você vai dançar. Então, eu digo que para esse momento que a gente está vivendo, não tem nada que possa preparar a gente melhor, né, para dar conta do momento que acontece, porque é um estímulo o tempo inteiro, né, para o nosso cérebro se colocar e se recolocar o tempo inteiro. Os primeiros contatos, né? E aí eu fiz um caminho que eu peguei no livro da Maria Lúcia, que vai do contato à carícia. Como que esse caminho funciona dentro do grupo. Então, os primeiros contatos são com a roda, como bem a Mitty falou, né? Dar as mãos e ficar frente ao grupo e se mover com ele, né? Só isso aí, você dá a mão, você chegar no grupo, dar as mãos para as pessoas, né? Construir algo junto, se mover junto. Só isso aí, se a pessoa fizer só isso, já é muito forte para as pessoas que chegam. Essas pessoas que chegam desse lugar, né? Dessa cultura que a gente tem, né? Uma cultura antivida, de contato, que, como a Mitty já falou, como já foi falado, né? O segundo momento, a gente solta as mãos e a gente se põe em movimento a caminhar por entre as pessoas, estabelecendo os primeiros contatos visuais, né? Então começa o contato visual e aos pouquinhos a gente vai penetrando dentro desse ambiente, desse grupo, né, desse ambiente enriquecido e começando a ter as primeiras percepções da gente e desse outro, de que a gente está convivendo com os seres humanos, né? Logo depois do caminhar, vem a coordenação em par, que geralmente a gente faz isso, né, na preparação, né? E aí você já vai um pouquinho mais, você dá a mão para o outro e você caminha com o outro. Gente, isso é muito transgressor. Você caminhar com as pessoas, do lado delas, né? Encontrar um ritmo para isso. Como isso é pedagógico, né? A biodança é uma pedagogia, né? É uma pedagogia da vida, uma pedagogia do encontro, uma pedagogia de uma vida mais bonita, mais poética, né? Então, nesse encontro, nesse caminhar de mãos dadas, vem o resgate das primeiras delicadezas, né? Como é que eu chego para esse encontro? Como eu saio, né? Eu largo a mão da pessoa, como eu chego, né? Como é que eu vou dar a mão para essa pessoa? Como é que eu vou convidar ela para caminhar comigo? Vou lá, vou agarrar a mão dela, E aí vem essas primeiras pedagogias do chegar e do partir, que acho que a gente tem muita dificuldade nisso, né? Saber chegar e saber ir embora. Então a gente começa a aprender a saber chegar e a saber ir embora também, né? E os jogos e o lúdico, que são muito importantes, né? Essas brincadeiras, né? Liberar a criança, participar, incluir, rir, errar, acertar, ser pego, pegar, né? Você é o grupo e a brincadeira, né? Tem uma frase do Bachelard que eu gosto muito, que eu uso também, que deveríamos habitar o mundo como as crianças habitam as imagens, porque é preparar esse ambiente e se lançar lá dentro e viver a brincadeira, né? E isso vai desreprimindo muito a gente, sabe? Vai dando muita permissão para o contato, para o toque, porque você é o grupo e a brincadeira, você não tem ainda intenção, você ainda não colocou a sua presença ali, então você está brincando de toque, de contato, né? Você vai brincando ali para você chegar na carícia, né?
E vem a sincronização. Então, o primeiro círculo de intimidade se fecha, né? De frente para esse outro, damos as mãos e sincronizamos nossos ritmos e olhares, né? Como esse dar as mãos e esse olhar é importante no nosso processo. Como isso faz muita diferença. Parece uma vivência boba, né? Mas dar as mãos ali, está no ritmo que você ainda está um pouco, né, ali disfarçando e tal, ali no rema-rema. Leila, deixa eu só te dar um toquezinho que a gente tem 10 minutos, tá? Só para organizar. E um segundo círculo que traz uma energia mais redonda, né? Essa abertura para o outro se amplia, né? Sincronizamos com a melodia e os olhares também se acompanham, se arredondam e vão se afrouxando. Esse fechar esse olhar que vai também se arredondando junto com o nosso movimento, né? E vamos estabelecendo uma aproximação que começa a ganhar tons de intimidade, né? E aí partimos para a compressão e a descompressão, que também é uma pedagogia do contato, do encontro, né? Encontro, presença, tônus, fluxo, liberdade, reorganização, criatividade, pulso. Ou seja, é a presença que se presentifica, né? E o soltar. O soltar e encontrar um outro lugar e novamente trazer a minha presença para esse lugar com toda a força da minha presença, com todo o tônus da minha presença e soltar novamente, encontrar um novo espaço e não é só compressão e descompressão das mãos, né? Tem do abraço, tem do abraço e só de compressão e descompressão das mãos e do corpo. Então, tudo isso é uma pedagogia que vai nos preparando, como o Mike, né, perguntou, né, como que a gente vai fazendo, né, aí, como que a gente lida com as pessoas lá fora. A gente não lida de uma vez quando a gente sai, né, a gente vai saindo, a gente vai vindo para o grupo e a gente vai saindo, a gente vai se percebendo, porque toda semana é uma atualização, né, o Rolando tem um esquema de identidade que ele diz que nós nos atualizamos toda semana quando fazemos o grupo regular, né? Então tem lá autoimagem, autoestima, a gente chega com a sensação, se der tempo eu vou chegar lá atrás e vou falar um pouco mais sobre isso. O Fluir a 2, né? Vocês aqui são a Daniela e a Andréia, minhas amigas aqui do Rio, da Escola de Biodança do Rio. Elas têm um filme lindo falando de fluidez. Uma coisa que temos que tomar muito cuidado é com imagens de biodança, né? Que imagens nós colocamos, como a gente coloca a biodança para mídia, como a gente coloca, né, a biodança, quais as imagens que a gente compartilha da biodança, né? Ter muito cuidado com isso. Porque já tem tanta confusão que se a gente não tomar cuidado com isso, a gente acaba ajudando que as pessoas possam se enganar um pouco mais com a biodança. Então, saem as mãos e entra o corpo, né? Aqui, a mão, ela participa como todo o corpo, né? Ela que a gente deu a mão ali, né? Que a gente, então, a sua capacidade de ser fluxo, encontrar espaços para se expressar, contornando, sendo contornado, né? Buscando o prazer de estar compartilhando esse espaço onde cabemos os dois com as nossas singularidades. Nossos percursos se cruzam com delicadeza e seguem seus fluxos, encontrando espaços um no outro, que se fazem e se refazem o tempo todo. Né? E prepara, essa vivência prepara muito a gente para a vida, para a relação de par, né? Para esse estar de uma maneira um pouco menos rígida. Né? Então, eu digo que a fluidez e a rigidez. Né? A rigidez é um movimento de pouca inteligência, digamos assim, né? E a fluidez é um movimento de muita inteligência da vida. Então, aprender com quem sabe é sempre bom, né? Sempre quando eu quero saber alguma coisa que eu não sei, eu olho para a vida, porque ela sabe. Então, eutonia, né? A presença, o tônus, a capacidade de me regular com o entorno, buscando sempre fazer o máximo com o mínimo de energia, não ficar, né? Então, essa autorregulação. A qualidade do meu tônus varia conforme a vida ou a vivência que se apresenta. Experimentando me presentificar sem efeitos de dominação, que aí quando a gente começa a colocar a nossa presença, às vezes aparece, né, o domínio, né, ou ali, ou no dedo. Então, sem esse efeito de dominação, a minha presença está onde eu me coloco. E ao me colocar, ela se revela para mim e para o outro também. E com isso eu vou adquirindo
cacife para viver as vivências. Encontro em feedback, que ele envolve uma percepção de uma ambiência, né, onde eu estou, e o meu olhar encontra, né, com alguém, né? E esse olhar, essa conexão de olhar é muito importante. Sempre quando eu tinha uma amiga que escolhia os namorados porque era louro, ou era olho azul, ou era rico, ou era pobre, ela estava sempre se ferrando. Eu falava, gente, mas você não olha nos olhos do cara para você saber se o cara está afim de você, cara. Porque tudo começa com essa conexão de olhar, né? Então, a disponibilidade de cada um caminho a ser percorrido, né? A qualidade da minha presença nesse caminho, né? A capacidade de perceber o tempo do encontro, né? Encontrar o tempo da vivência, né? A preparação da saída, e novamente falando, né, da capacidade de se despedir, né? A preparação para a saída, não sair, tô aqui, eu saio. Não, eu tenho que preparar, eu tenho que informar ao outro com o meu corpo que eu estou saindo desse encontro. Né? Essa pedagogia, né? Preparar a saída, a despedida e o me virar para um novo encontro. Isso é uma coisa que facilita muito a vida da gente. Eu trabalho com pessoas de hospital, de coisa, eu falo assim, gente, a melhor coisa é você se despede de cada paciente, porque se você ficar carregando as coisas, carregando os pacientes para casa, você vai ficar, sabe, você vai ter problemas. Então, o encontro é maravilhoso. Diz tchau, inteiro nesse momento, né? Estou inteiro aqui para você, eu estou inteiro aqui, mas quando eu me virar e eu me despedir de você, eu vou dizer tchau, eu vou partir para uma outra história. Né? Essa pedagogia é maravilhosa do encontro na biodança. Né? 5 minutinhos, tá, Leila? Tá, já vou terminar. Aí nós vamos para o contato íntimo, né, que tem a ver com algumas vivências, né, respiração abdominal A2, eu coloco a mão, né, eu começo a me abrir intimidade, o colo, que vai me levar para esse espaço, né, de intimidade, a dança de contato mínimo, a dança do anjo guia, que vai me permitir conduzir e ser conduzida, né, saindo dessa história de dominação, né, um minuto de eternidade, que é uma presença absoluta, né, o ninho, a roda de embalo. Então, esse contato íntimo vai se dando. E começa a acontecer esse magnetismo, né? Você começa a se atrair e ser atraído para o que é nutritivo, né? Para essa presença de calor. Deveríamos nos relacionar por essa presença de calor e afeto, né? Buscar esses lugares onde tem esse calor e essa contenção, né? A motivação afetiva, onde já há intencionalidade de dar e receber, né? Um circuito de ida e volta, essa reciprocidade, né? que já tem, né? Uma abertura para a vida, uma abertura para o outro, a construção de um mundo mais amoroso, com dar e receber a flor, dar e receber o coração. Então, abrir. A motivação erótica, que é a permissão e a capacidade de expressar e realizar o desejo. O escolher, o eros diferenciado, a escolha na biodança, muitas vezes na vivência a pessoa tem dificuldade, né? A escolha tem a ver com sexualidade, capacidade de escolher, né? De escolher a pessoa. Você fala assim, escolhe, a pessoa fica ali, né? Aí demora um pouco a entrar nessa história, né? Até a coragem de se colocar, né? Então chega nesse momento, né? Escolher com propriedade, né? Escolher. A carícia mobiliza, dá e brinda contorno, ela transforma, ela ressignifica o sentido da pele, né? Ela conecta a sua energia com a energia da vida, do outro e do universo. Ela estabelece esse circuito em feedback, né? Um diálogo que alcança distintos graus de intensidade. Ela tem sabor, ela se relaciona com as secreções corporais, nós somos gente, nós suamos, nós temos pelos, nós temos cheiros, então tudo isso fica muito, né? Também uma coisa que a gente precisa tomar contato com a biodança, né? Gera atividade vital e euforia fisiológica, a carícia, né? É um ato íntimo de reconhecimento e de valorização do ser humano. Ela tem níveis de complexidade, né? Que o Rolando coloca, isso aí é do Rolando, tá? Então ela começa querendo liberar os potenciais instintivos através de alguns tipos de acariciamento de mãos, pés, cabelo e rosto. Ativação do desejo sexual, né? Vai ficando mais complexo. O grupo compacto, né? Que é uma dificuldade muitas vezes, que é
né, que as pessoas não entendem que o grupo compacto é um grupo de fluidez, as pessoas se depositam nas outras, se apertam. Então, assim, toda uma pedagogia também para você desfrutar de um grupo compacto, né, precisa, desde o início, ser colocada, que trabalha o erotismo indiferenciado, a vivência erótica, a emoção através das danças expressivas e o sentimento amor, que é essa reabilitação existencial, o acariciamento em grupo de 5 e o túnel de carícias. Então, biodança procura chegar com a carícia no último nível, no nível da reabilitação, de reabilitar uma nova existência. Eu queria passar um filme aqui, essa semana eu fiz uma pesquisa sobre autoacariciamento no meu grupo, né? Então, vou falar aqui um pouco de autoacariciamento, que a gente está no momento de autoacariciamento, como é importante a gente se tocar hoje. Eu falo isso para os meus alunos, gente, tem que se tocar, cara. É muito importante, mesmo em relação à masturbação, em relação a toque, tudo. Toda semana minhas aulas têm autoacariciamento e eu fiz uma pesquisa com eles sobre autoacariciamento. Nesse momento que a gente está suscetível a isso, está refém. Muitas pessoas que eu dou aula estão sozinhas em casa há 1 ano, trabalhando, trabalho remoto. Então, e eles trouxeram algumas coisas, né, que eles... E aí, nesse dia do autoacariciamento, aconteceu uma coisa no meu grupo. Eu perguntei, e uma das pessoas que eu sei que tem uma história de abuso, contou o abuso pelo qual ela passou. E depois, se não der tempo, eu vou colocar no grupo. E ela gravou um vídeo no YouTube e eu trouxe ela dizendo como ela reabilitou a vida dela através de algumas práticas. E ela coloca a biodança, né? Então, ela coloca a biodança como essa prática que tirou ela desse lugar. Ela se coloca, ela foi abusada dos 4 aos 9 anos de idade e, de repente, no grupo, ela solta isso, né? Porque eu já sabia, né? Então, no grupo regular, né, a gente está suscetível e isso foi muito importante para o meu grupo. Isso uniu muito o meu grupo, porque a gente precisa olhar para esse lugar, gente, esse lugar do abuso. As pessoas que chegam a 60%, 70% de abusados. A gente precisa começar a conversar sobre isso e como que a gente chega nisso, né? Como que a gente acolhe isso. E ela fez um processo. Com 18 anos ela conheceu a biodança, ela teve a sorte de conhecer a biodança e fez um processo desde os 18 anos e ela diz que ela, entre a dor que ela sentia, muitas vezes quando ela era acariciada, e a reconstituição dessa família, desse amor, né, desse amor da família, ela escolhia não parar na dor e continuar fazendo biodança e reabilitando pela carícia. Ela diz que a carícia foi a coisa mais importante que aconteceu na vida dela e que resgatou nela esse sentido de vida, que hoje ela se diz curada, porque não só a biodança, né? Ela, com 9 anos, começou a colocar limite, fez terapia, fez arte-terapia e ela também coloca que ela faz meditação. Essa aluna chegou para mim, está fazendo biodança comigo virtual, mas quem me mandou ela foi a Janaína Fontebasso e ela é minha aluna virtual há 3 meses e eu queria terminar com o vídeo dela, mas não vai dar tempo, não quero invadir o espaço de ninguém. Quem sabe, assim, porque a gente estourou o tempo, né? Se a gente puder, de repente, daí tirar um pouquinho lá da fala das pessoas, se as pessoas estiverem de acordo, né? Daí, quanto tempo leva esse vídeo, mais ou menos? 4 minutos. Então, a gente poderia falar, e daí não vou descontar da fala da Maria Amélia, mas descontaria lá do vídeo, do vídeo não, da fala das pessoas no final, né? Vamos ver daí, então? Tu não quer botar? Daí, depois que tu passar o filme, eu passo meia hora para Maria Amélia também, tá? Vamos lá. Eu acho que é importante a gente ver o filme. Laura, sou uma psicóloga que sofreu diversos abusos sexuais. Leila, tu não compartilhou a imagem. Tá. Espera aí. É aquela coisa, né? Ai. Esqueci de compartilhar a tela, né, minha gente? E tu tem que habilitar o som também, tá? Sabe como fazer? Peraí. Compartilhar o som. Deixa eu ver agora vídeo. Compartilhar a tela. Isso, perfeito.
peraí. Eu quero que ela fale o nome dela. Peraí, pronto. Tá indo o som? Não, peraí. Então não tá indo. Sexuais. É aqui, Agora pronto. sim, agora sim, agora Duraram foi. mais ou menos dos meus 3, 4 anos. É porque quando eu tiro aqui, ele tira o som. Laura, sou uma psicóloga que sofreu diversos abusos sexuais que duraram mais ou menos dos meus 3, 4 anos de idade até os meus 9. Na época, não se falava em abuso sexual, Que isso, gente? não se falava em sexualidade em lugar nenhum. Na escola, as matérias responsáveis por trazer a criticidade para a gente era ensino religioso, que era um ensino cristão, fundamentalista e obscurantista, e educação moral e cívica, que era uma matéria bem esquisita, sendo que tanto a ideia de moral quanto de civilidade eram muito tendenciosas. E como ninguém falava de sexualidade, os adultos realmente de bem, eles acreditavam, confiavam nos outros adultos que também se diziam de bem. Como podemos ver, esses típicos cidadãos de bem continuam por aí. Eu fui abusada por homens pobres, ricos, velhos, jovens, na capital, no interior, dentro de casa e fora dela. O fato de eu não ter sido abusada por nenhum parente também tornou muito mais fácil, entre aspas, a minha cura. Porque eu acho que quando é parente muito próximo, isso vai se complicando cada vez mais. Por que eu não falava nada? Nem para minha mãe, para o meu pai, ou para minha avó que me criou durante um pedacinho da minha infância? Porque, primeiro, eu tinha medo. Segundo, eu tinha vergonha e tinha culpa. Sim, eu sentia culpa. Eu me lembro de, na hora do banho, eu rezar pedindo para Deus me perdoar pelo que algum abusador tinha feito comigo. Eram sentimentos bem confusos e eu ficava tentando entender. Bem, aos 9 anos eu consegui entender o que estava acontecendo e comecei a colocar os limites. E para isso eu virei uma pessoa muito agressiva. Na minha adolescência eu era agressiva demais. Eu era a jovem que cometia bullying com os outros adolescentes da escola, né? Estava tentando colocar para fora toda a tristeza que eu sentia, mas eu não sabia fazer isso, então eu colocava através da raiva. Por isso que eu falo para todo paciente meu, raiva é tristeza congelada. Observe o que há atrás da sua raiva, o que ela está tampando. Com essas feridas a gente passa por coisa demais na vida. Eu me lembro, durante a minha juventude, toda vez que eu ia fazer amor com um namorado, uma pessoa que eu amava, hein? Eu tinha crises de choro homéricas. Eu não sabia como lidar com isso, como lidar com amor, como lidar com prazer, como lidar com o toque no meu corpo, porque o toque para mim era sinônimo de violação, de tristeza, de sofrimento, de agressão. A minha sorte é que eu sou bi. Então, durante muito tempo, durante muitos anos, eu me relacionei exclusivamente com mulheres, porque era terrível para mim me relacionar com os homens. Dizem que o que não nos mata nos deixa mais fortes. Eu vou parar por aqui, gente, depois eu vou passar o vídeo todo para vocês. E vou passar para o momento que ela fala da biodança, É, tá? porque ele é meio longuinho, né? Daí depois passa o link pra gente. Exatamente, vou botar lá no... que até vocês dão, acho que é 10 minutos aqui. 4. Um caminho que eu considero imprescindível. Não é só para os feridos, não, para todos, que é a biodança. A biodança é uma espécie de terapia em grupo que te reconecta com os seus potenciais de vida, com o amor que há em você, com o amor que há no outro.
Então ela te recoloca no lugar do humano saudável e vibrante. Aqui eu agradeço a minha facilitadora, Janaína Fontebasso, que fez essa maternagem junto com o grupo, com os vários grupos pelos quais eu passei. E a Roseli Kurokawa, que foi uma grande mestra que me apresentou ao sistema biodança. O Rolando Toro, o criador da biodança, dizia que a biodança era a bomba atômica do amor. E é mesmo. Então eu queria falar, né, que coisas acontecem na hora da gente e realmente foi um momento muito importante. Eu acho que é importante para a biodança essa colocação dela, né? Esse resgate da família que ela coloca como resgate da família cósmica, da família amorosa, né? Essa reabilitação existencial através do contato da carícia. Ela fez vivência com Rolando, ela fez Minotauro, né? Ela fez biodança, ela não era minha aluna nessa época que ela fez esse vídeo, e aí ela faz um vídeo para a coisa. Na intimidade, né, verbal, o depoimento dela levou os meus alunos, né, ficaram muito mobilizados. E a partir de então, teve muita mobilização no grupo, uma conexão muito grande e um desejo de olhar para isso, sabe? Que é importante. É isso, Leila, gente. a gente vai ter que encerrar. Que bom, Leila, que lindo, que lindo. Vou passar lá para vocês. Espero que vocês tenham curtido, tenham bebido. Muito bom, muito bom. Obrigada, querida. Eu vou te pedir para sair da tela, isso. Obrigada, obrigada. E eu vou passar a bola agora para Maria Amélia. Maria Amélia, eu vou contar meia hora, tá? Daí vai ficar. Na realidade, a Leila, com o filmezinho, acabou usando mais 15 minutos, daí eu vou tirar 15 minutos da nossa conversa, depois a gente conversa mais em outro momento. Tá? Da conversa com o grupo, né? Fica menos 15 minutos, porque amanhã a gente pode conversar mais também. Tá bom? Vai lá, Maria Amélia. Então, muito emocionante esse vídeo e ele me dá ponte para começar de onde eu gostaria, que é, primeiro, a minha busca pessoal que me levou à biodança. Eu escolhi lá no início do meu mestrado, em 1990, o tema do HIV/AIDS e, portanto, sexualidade como trabalho de vida, né? Um trabalho altamente político, um trabalho ligado à ciência. E entrei na universidade, comecei a fazer trabalho de extensão, baseado na lógica da educação popular, onde a tecnologia das ONGs era muito mais forte do que a academia. E nesse processo, que foram mais de 15 anos, lá não sei quando, eu comecei a relacionar a ideia de que eu gostaria de juntar a sexualidade com a ecologia. Porque, para mim, a ecologia nunca foi passarinho, árvore, o verde, né? Nós somos ecologia. E, na perspectiva do trabalho de sexualidade, dentro de uma coisa muito cartesiana ainda que querendo romper com isso, a gente não colocava mão nas pessoas para trabalhar a sexualidade. Então, através de brincadeiras, vários elementos da educação biocêntrica sempre acompanharam esse trabalho, porque eu mamei isso nas ONGs desde lá da década de 90. A chamada educação dentro do tema da sexualidade, mas não numa lógica adoecedora da doença, etc. E tal. E aí, quando eu encontrei a biodança, através da Laís Bezerra, que foi uma conversa com ela que abriu a minha cabeça, que eu já até tinha feito uma aula, achei interessante, tem formação em gestalterapia, vi um monte de elementos, mas não tinha me mordido. Aí me mordeu, pronto, para sempre. E nessa perspectiva, eu valorizo muito, né, quando o Rolando fala num vídeo, e ele meio irado, né, falando um vídeo feito na escola de São Paulo, em espanhol, que a nossa sociedade faz magia negra contra a vida, né? E esse vídeo é um exemplo, né? Porque a gente tem uma sociedade que nos adoece, que nos anestesia, né, que é muito dissociativa, e, claro, tem o corpo nesse legado cristão como fonte do pecado, né? Como fonte de algo que você precisa controlar, né? E Rolando, com muita clareza, traz uma metodologia altamente transgressora. Tanto que um dos 7 poderes da biodança é a carícia.
Então, assim, pensar a carícia como um elemento metodológico, como a gente está falando aqui desde de manhã, é algo muito forte nessa sociedade que valoriza o mental, o abstrato, o raciocínio, o controle, o masculino, e vai por aí fora. Então, assim, quando a gente trabalha na biodança, a ênfase na autonomia, no protagonismo, é muito grande, né? Nessa integração da identidade, né? No resgate de quem sou eu, o que eu sinto, o que eu desejo, o que é bom para mim, né? Que são os instintos, em última instância. É algo que eu, como psicóloga, no início, dentro do mundo da biodança, rechaçava. Como assim instinto? Né? Toda uma bagagem, ainda que eu nunca tenha sido psicanalista, muito de psicanálise está em mim, do ponto de vista do conhecimento hoje, não dessa perspectiva de vivência. Né? E sempre senti assim, que esses processos são altamente excludentes, né? Porque nos excluem de nós mesmos. E essa é uma primeira decisão. Se eu estou cindido comigo mesmo, como é que eu vou conseguir me integrar com outros elementos da minha vida? Ainda que eu ame as pessoas, ainda que eu ame a vida. Né? É como se eu estivesse amarrada por dentro. Então, essa perspectiva que na biodança a gente trabalha o protagonismo com a interdependência, quer dizer, não é a ideia do eu posso tudo, o meu desejo se sobrepõe, o que eu quero é o mais importante, que é tudo isso que, né, a sociedade de consumo, o capitalismo nos bombardeia diariamente, né? Porque, assim, essa sociedade ela é profundamente, no meu entendimento, adoecedora muito antes desse neoliberalismo consumista tecnológico que a gente vive hoje, que neste raciocínio pode exacerbar ainda mais todos esses elementos adoecedores, porque nos desconecta de nós, né? A chamada é para fora, né? Então, assim, pensando essa conexão, a carícia ela não vem por acaso, né? Muito pelo contrário. E baseado em tudo que a gente já falou, que a Mix apresentou, né? Essa ousadia de ressignificar o corpo, né? E de fazer isso através de vivências, não é a gente falar sobre o corpo, é a gente vivenciar isto, né? Com progressividade, com amorosidade, com todos esses elementos que são fundamentais, né? Porque exatamente quando isso não acontece, como já foi citado, não me lembro quem, acho que é a Rosa, né? Falando de situações de grupo onde a busca não é via afeto, né? Mas é o tirar a casquinha, como a Miss falou. E achei muito sagaz, porque eu até voltei na apostila aqui sobre o contato e carícia, né? Esse termo utilitário que você usou, Miss, é muito legal, né? Porque não é exatamente o contato mecânico, porque na apostila fala em contato mecânico, contato cognitivo intelectual, bioenergético, sensitive training, carícia, acariciamento em grupo de 5, contato, dança, e isso que a Leila apresentou, né? Efeitos do contato a nível orgânico existencial. Mas quando você traz a palavra utilitário, me faz pensar que nós somos a sociedade que criou a pornografia. A pornografia não existe em todas as sociedades dos seres humanos, né? O erotismo é uma coisa, a pornografia é outra. Então, essa perspectiva da pornografia tem a ver com a nossa história social, com a nossa história de cisão, né? E com essa satanização do corpo, né? E, ao mesmo tempo, com uma ideia de que o dinheiro entra e faz o vínculo, que não é um vínculo afetivo, é um elo, porque nessa lógica da economia política, quando você usa o dinheiro, você não está criando um elo com ninguém. Você pagou, não tem dívida, né? Só na comunicação não violenta eu vejo o dinheiro sendo usado como elo, como forma de participação, de coparticipação, né? Então, de divisão do papel de cada um. Então, assim, é muito rico isso e muito, muito ousado, né? E, como como já foi falado, né, a pele como identidade, né, a pele, segundo os dados da neurociência, vale por 15% do nosso peso corporal, então é o maior órgão do corpo humano, e eu costumo dizer que é o maior órgão sexual do corpo humano também, né? Exatamente por causa das carícias, porque sexualidade nunca se resumiu à penetração quando há afeto, né? Então, essa perspectiva da pele que abre, que fecha, né, também me faz lembrar a nossa querida Maria Della, que vários de vocês devem conhecer,
né, que tem mais de 90 anos, e a dela adora repetir o fato de que a ameba é mais inteligente do que a gente, porque ela se abre para algo que é bom e ela se fecha para algo que não é bom. Ela não tem dúvida. Ela não pensa se deve, se é certo, se é errado. Quer dizer, está fazendo um processo crítico, né, trazendo os nossos elementos culturais que nos desconectam de nós a ponto da gente não saber dizer não para algo que não é bom. Eu tenho 1000 considerações para dizer não, e é um outro elemento que a gente desenvolve muito nos grupos regulares, no processo da biodança, que é aprender a dizer sim e dizer não. Como diz a Leila, aprender a chegar e aprender a sair, né, a se despedir. Quer dizer, tudo em termos de processo, né? E rolando diz também que a linha de vivência mais reprimida na nossa sociedade não é a sexualidade, mas é a transcendência. E hoje, pensando aqui, eu fiquei vendo o papel da carícia nisso, né? A carícia é um momento de êxtase, né? De conexão com algo que é maior do que eu. Em francês se diz o orgasmo, se traduz também como pequena morte. Quer dizer, é algo de tamanha expansão, de tamanho curto-circuito no processo, né, que nos recoloca num lugar outro, né, num lugar, idealmente, muito melhor, né, no sentido de como eu me sinto, como eu me vejo, como eu me percebo, como eu vejo o outro e qual é o prazer que eu tenho em estar aqui e ser quem sou, seja eu quem for, né? Então, nessa pegada, vem aquela perspectiva de que a nossa sociedade tem muita dificuldade em lidar com a autonomia e o brilho, né? As pessoas se desenvolverem, serem quem são, né? Porque a gente trabalha muito mais para colocar no lugar certo. E o lugar certo nessa perspectiva é algo que vem de fora para dentro. Não tá trabalhando necessariamente os seus desejos e aspirações e o que você tem como único para trazer para o mundo, né? Porque se a nossa identidade é única, e a gente trabalha muito com isso na biodança, a nossa pele também, porque a impressão digital, segundo a ciência, nunca se repetiu nem nunca se repetirá. Essa que está aqui no meu dedo. Como é que pode isso? Isso até hoje, isso ainda me dá um tilt quando eu penso nessa multidão, nessa imensidão, pensa todos os seres humanos, nunca vai se repetir, cara. Sabe? E a gente quer entrar no lugar certo, né? A gente quer assim, no sentido de que que eu falei no início, que muitas vezes no grupo da dança a gente aprende a gente é obediente, né? Isso inclui isso dificulta o processo de localizar a autorregulação, né? Cultivar esse processo com interdependência. Não é eu primeiro, né? É eu no conjunto, na totalidade. Então, assim, a carícia como um dos 7 poderes é muita coisa, né? E isso que foi dito, que é o preço do autoconhecimento, coloca também esse refazer qual é o significado da carícia, de quais carícias, de que carícia, de quem, em que momento, quer dizer, não é no absoluto, mas valorizar o processual, porque aí eu estou cultivando esse contato comigo mesma, né? Porque a carícia não é um toque qualquer, né? É um toque com emoção, é um toque com reciprocidade. E ainda que eu esteja só recebendo, muitas aspas no só, esse é um ato altamente ativo. Receber é um trabalho. Receber exige abertura, né? Então, não é, eu estou aqui na boa, só... Não, eu estou sendo acariciada, né? Quem acaricia, se acaricia. O processo ele é circular, né? Se a gente consegue se envolver e se lançar nele, né? Se entregar a ele. Então, a importância de todos os fatores que geram segurança, que geram abertura, né, continuidade, que não tem nada a ver com toque utilitário, né? Por mais que um toque utilitário possa ser gostoso, possa ser prazeroso, numa certa extensão, né? Mas pensando mais além, numa totalidade maior, isso ganha outra dimensão, né? Então, Rolando repete várias vezes que a biodança é a poética do encontro humano, né? Então, nessa perspectiva, eu posso dizer que a carícia expressa essa conexão, seja ela qual for.
porque a gente não tem a mesma conexão e a mesma possibilidade de uma determinada carícia com qualquer pessoa em qualquer lugar. Então, as coisas são muito dinâmicas, são muitos elementos ao mesmo tempo, pensando uma continuidade, a convivência num grupo regular, né? Ou mesmo em maratonas. Então, o vínculo físico, nesse sentido, ele é movido por uma força afetiva sincera, né? Então, cultivar essa sinceridade, né? Porque às vezes a gente quer tanto demonstrar um afeto que, na verdade, está mais aqui do que necessariamente integrado. Então, esse toque se torna um toque que não tem a sinceridade, porque assim, no toque a gente não mente, né? A gente pode tentar fazer de uma determinada forma, a gente pode se esforçar por uma série... E eu não estou condenando isso, em momento algum. Eu acho que tudo é processo, tudo são fases que a gente vai percebendo melhor com o nosso amadurecimento, né? Mas o quanto que a sinceridade aparece na qualidade do toque, né? E esse toque, com qualidade de presença, que vai colaborar com a minha reabilitação existencial, né? Porque a gente pode estar vivendo processos muito densos ou não tão densos, mas que nos exigem reabilitação, né? A vida nos demanda muitas coisas, né? E o tato, né, é o primeiro contato com o mundo, né? Desde tanto intrauterino quanto depois do nascimento. E a carícia se torna um diálogo corporal, né? E essa conexão, se não for mecânica, ela pode ser altamente curativa, né? Que é a força da afetividade sincera, como eu disse, pela reciprocidade, né? E existe um material que eu posso disponibilizar se alguém se interessar, foi uma monografia defendida no Recife por uma médica neurologista, e ela faz o paralelo dos 7 poderes da biodança e a neurociência. Então, ela diz nesse texto que, sem carícias, o cérebro entra em modo de sobrevivência. Eu achei isso demais, porque eu me senti assim nessa fase tão difícil da minha vida que eu citei, que eu estou vivendo somente do ano passado para cá. É como se só existisse o que eu estou fazendo, porque eu não conseguia perceber mais nada. Quando eu achei esse termo, modo de sobrevivência, é isso, né? Porque o estresse é muito alto, né? O sistema nervoso simpático está ligadaço, né? Então, o modo que ela chama de desenvolvimento, de crescimento, fica suspenso nesse momento, né? E a reciprocidade do contato, né, como já foi dito, ele gera também elementos cognitivos, né? Além de neurovegetativos, imunológicos, endocrinológicos. Então, é algo que nos abre um outro campo, né? E os receptores da pele fazem do corpo uma forma de sensação, de grande sensação. Pensando no contato indiferenciado, a gente vai perceber isso ainda mais, né? Nesse jogo que a gente trabalha, o contato diferenciado e indiferenciado. E na neurociência também, eu estudei isso, sei lá, na fisiologia, existe o chamado homínculo de Penfield, né? Que mostra a plasticidade cerebral em relação aos sentidos, né? Então, isso é altamente plástico, né? Portanto, o exercício da carícia, o exercício dos trabalhos manuais, o exercício das mãos, né? Me falou também das mãos, quer dizer, o quanto que isso é expansivo em N setores da nossa vida como um todo, né? Isso. Rolando diz, palavras dele, né, que a carícia reduz a repressão sexual e a tendência ao autoritarismo, baseado em Miriam Reich, facilitando a integração da identidade e induzindo aumento de autoestima. Ou seja, a carícia tem dimensões existenciais, não são só orgânicas, ainda que a gente não desmereça, porque na biodança a gente não separa. A metodologia ela não é dualista, né? Ela é monista. Então, como já foi dito, se o corpo que não é acariciado começa a morrer, a gente pode renascer através disso, né? Que é exatamente o grupo como matriz de renascimento, mas entendendo o elemento carícia como um elemento fundamental dentro da metodologia, né? E que Roland também diz que a pele é o nosso continente de identidade, né? E esse autor do tocar, né? Tem uma colocação dele, eu não sei como é que pronuncia, Ashley Montague, sei lá. Experiências sensoriais iniciais criarão disposição neuropsicológica
de busca de violência ou de prazer em épocas posteriores da vida, como por causa de uma, vamos chamar assim, de uma matriz, né? E o ser humano pode sobreviver a outras privações sensoriais extremas, como a visão, como a audição, a sonora, né? Mas a privação sensorial, ela é muito dolorosa, né? Ela é muito difícil de ser superada, vamos dizer assim. E eu localizei aqui, eu não sei se eu tenho ele PDF, mas eu tenho escrito, impresso, um breve texto de Rolando que ele chama O Corpo Fonte de Prazer. Eu vou ler alguns trechos, não vou ler tudo, não. Através de tempos imemoriais, a ideia do corpo tem sido associada à dor, à doença e ao sofrimento. Essa visão determina atitudes e estilos de vida conformistas e dependentes. Nenhuma autonomia. O medo ao sofrimento só se vence desenvolvendo a capacidade de prazer. O prazer está a tal ponto desprestigiado pelos valores convencionais que para muitos é sinônimo de superficialidade, frivolidade ou materialismo. No entanto, não há prazer verdadeiro que não venha do profundo e do ímpeto natural da vida. O ato de viver é prazeroso em si mesmo. Na biodança, estamos contra toda forma de destruição corporal, contra aqueles que pretendem vencer o corpo em vez de pedir sua gentil colaboração, contra a guerra e contra todas as expressões de destruição ecológica, que no fundo são circuitos de autoaniquilamento. Porque ecologia não é passarinho, ecologia somos nós também. É necessário o assombro frente ao milagre que é o corpo. Há séculos se considera o corpo como um escravo da mente. Temos que revisar esse conceito. O corpo envia informação precisamente, mas nós não nos ligamos a essas tais informações. Quando estamos cansados, desidratados, necessitados de amor, famintos ou com sono, temos algo diferente em mente. Um projeto, uma obrigação, que nos faz protelar a resposta ao contato sensível ao chamado do organismo, que é o que a gente chama de instinto. Não sabemos se temos desejos sexuais e, no entanto, tentamos copular. Não sabemos se desejamos comer ou beber, nem quando está saciado o apetite ou a sede. Perdemos a capacidade de ouvir a linguagem senestésica. Desvalorizamos infinitamente a linguagem corporal. Torturamos e ofendemos nosso corpo. Na biodança, descobrimos que o corpo é gentil, é belo, possui uma harmonia maravilhosa. O corpo é voluptuoso e intrinsecamente belo. Quer dizer, isso é de uma transgressão gigantesca, gigantesca. E, assim, toda a questão da autoestima, da autoimagem, né, do cuidar de si próprio, não é por regras, nem a educação autoritária que vai nos cultivar isso, né? Então, quer dizer, o quanto que se a gente não se sente parte, não se sente envolvido e não se sente identificado com algo, e é porque algo vem de fora querendo me controlar, me reprimir, me dar palmas, que bonitinho, você fez certinho, sabe? Que no fundo vai chegar facilmente no moralismo, não trabalha as relações afetivas que a gente quer na biodança, muito menos pelo paradigma biocêntrico. Quer dizer, pensar na carícia na lógica do paradigma biocêntrico é nos colocar em conexão com o fluxo mais sutil e que é super potente. É como se tivesse um extrato concentrado, né? Mas que para se chegar nele são muitas camadas que a gente tem que rever e muitas roupas, né, que a gente tem que tirar. Aquela ideia do presente embrulhado é muito legal, né? Então são muitos papéis que estão aqui agarrados em mim e que eu nem percebi como sendo, né? Então, ter uma identidade fortalecida para se posicionar dessa forma é algo de muito trabalho. E é exatamente parte disso que a biodança nos oferece possibilidade, né? Que é um convite da reabilitação existencial. E pensar as questões da sexualidade como essa expansão, o êxtase, a conexão com o sagrado, né? O momento de transcendência, é algo que está muito longe do talk utilitário.
ainda que seja um toque bem intencionado. Se você pensar um toque mecânico bem intencionado, você pensar o toque do profissional da saúde, né, que tem suas intenções, tem todo é outro departamento, né? Então, a ousadia de Rolando é impressionante. Quanto mais eu vejo, mais eu babo, né? Assim, a clareza do cidadão de conseguir articular isso e colocar com tanta clareza, porque assim, em muitos textos do Rolando, eu dizia assim, pô, mas Rolando é miserável, ele podia dizer mais, ele escreve tão pouco. E agora, revendo os Sete Poderes, que o texto dele é mínimo, cara, é de uma profundidade. Quer dizer, o quanto que eu, me trabalhando com esse tempo, hoje leio e enxergo diferente aquelas mesmas palavras. E o tal do compromisso corporal é uma dessas sacadas que eu tinha esquecido completamente. Que nós, Maria Amélia, temos 5 minutinhos. Que nós, na biodança, temos um compromisso corporal. Quer dizer, isso é de uma grandeza nessa sociedade cartesiana que nos coloca como portadores de uma mensagem. Sabe? Então, para concluir, eu também gosto muito da ideia do Neil Venius, falou isso no vídeo, um facilitador que foi professor universitário, em Unicamp, desses cabeção, mas foi para a biodança e tal. E eu vi isso do Neil Venius dizendo que facilitar é facilitar-se. Né? Quer dizer, porque a gente não está observando nada, a gente não está de fora, não tem esse papo de neutralidade, mas, ao mesmo tempo, você tem um papel. Né? Dentro de um grupo, se você é um facilitador, você tem um papel a cumprir ali, uma dinâmica. Né? Um papel parece muito duro, mas é uma dinâmica, um lugar. Né? Agora, o quanto que isso exige da gente, progressivamente, um autodesenvolvimento, porque ninguém dá o que não tem. Né? Então, esse processo vamos dizer, de reabilitação existencial, essa palavra também, eu me lembro da Daniele Tavares, a primeira vez que eu ouvi essa palavra, saiu da boca de Daniele, e eu fiquei quadrada, sentada. Reabilitação o quê? Porque é de uma grandeza gigantesca. Então, temos aí, né, tudo isso que a gente trabalha na biodança como aporte, assim, como, para mim, é trampolim. Né? E altamente político, né? Porque realmente a biodança começa quando a aula termina. Né? O maior da história, porque a gente sem desmerecer os momentos de prazer de um grupo que se alimenta, que tem história, etc. e tal, mas o que isso faz para o mundo? Né? Então, nós como mensageiros, né? Então, e essa ideia do facilitador como um xamã, né? E a noção do xamã é ser xamã de si próprio. Esse é o primeiro passo do xamã. Então, é isso que eu gostaria de deixar e conversaremos mais. Muito obrigada. Ai, querida, muito lindo, muito obrigada pelas reflexões, muito legal, muito, muito bom. É muito, muito bom, né, a gente contar com olhares diferentes, a gente está falando sobre o mesmo tema, mas cada um contribui com um olhar, é maravilhoso. Eu adoro essas mesas redondas, estou muito feliz de poder fazê-las e poder também contar com colegas tão maravilhosos. Bom, pessoal, a gente tem alguns minutos ainda, né? Então, a gente tem aí uns 17, 18 minutinhos. Se vocês quiserem fazer pergunta para os palestrantes, ó, a Bruninha lá deitada. Se vocês quiserem perguntar alguma coisa, contribuir com alguma reflexão que vocês fizeram, né? Perguntar especificamente para algum palestrante, então, vou deixar aberto para vocês. Lembrando que agora, como a gente tinha combinado, eu estou gravando também as perguntas, tá? A Helena. Ai, pronto. Eu queria trazer uma experiência, assim, minha, assim, reflexiva, porque fazem 15 anos que eu faço biodança com cegos. E uma das coisas, assim, que mais me chamou a atenção, que eu cheguei na minha ingenuidade, era com essa percepção de que, puxa, nossa, eles vão ter um toque, um contato, né,
uma percepção tátil, assim, super extraordinariamente bem mais desenvolvida do que a nossa. E aí foi o meu primeiro aprendizado que não é bem assim. Não é bem assim, porque, assim, 80% da apreensão que a gente tem no mundo é visual. Então, a gente já se preenche muito pela visão. E isso não... Aí eu estou falando dos cegos totais e parcialmente dos cegos parciais, à medida que eles perderam a sua visão. Porque tem uma diferença daquele que se tornou cego no adulto, daquele que foi se tornando cego e aquele que nasceu cego, né? Então, uma diferença bastante acentuada entre eles. Do mesmo, eu percebi, assim, a minha reflexão foi, do mesmo jeito que a gente tem uma dificuldade de olhar para o mundo com esse olhar contemplativo, ou seja, um olhar que não é prazer, telefone, mirtes, chuva que está caindo agora, gotas, bancada, coisas que seria um olhar contemplativo no sentido de se permitir ver essa realidade sem a necessidade da nomeação, classificação e tal, essa mesma realidade vai para o universo do cego, no toque. Porque é importantíssimo que a gente tenha essa construção de mundo, né, neste formato. É importante que a gente saiba que celular é celular, que coisa é coisa, e nomeie. Então, o cego, assim que ele toca, o primeiro toque dele, não adianta a gente querer trazer pela nossa perspectiva, quando a gente fecha os olhos, e aí vai ficar claro para algumas pessoas que já fizeram mais biodança, que naturalmente se abre, se expande uma outra percepção do toque. A gente já vai com mais sensibilidade, a gente já vai com outras características, porque a gente diminuiu esse olhar que a gente consome para identificar, nomear, classificar e tal. O cego não tem isso, porque ele precisa. Então, quando ele toca você pela primeira vez, ele quer saber mão, ele quer saber dedo, pele, cotovelo. Ele quer... quando ele toca as coisas, ele quer nomear, ele quer saber. Uma experiência vivencial para o cego, eu achei muito interessante, a diretora dessa escola, ela é cega, e ela ficou de nascença, e ela falou uma vez assim para mim, a primeira vez que um cego toca algo, ele toca para identificar algo. Na segunda vez que ele toca alguma coisa, ele fala, tá, eu já sei que era a mesma coisa, eu já sei que era aquilo, então tá, então eu vou me abrir um pouco mais. Só a partir da terceira vez é que ele vai sentir aquilo ali. Porque ele precisa primeiro construir um mundo, esse mundo que a gente quer constrói com o olhar, né? Então, eles me ensinaram muito, aprendi muito essa coisa do tempo do toque, do tempo da abertura para essa percepção, que não é o nosso tempo. E aí vem aqui, eu acho que aquela pergunta do mocinho lá atrás, porque aí pega um pouquinho esqueci o nome que ela falou um pouco aí agora no final, porque a gente tem que, como facilitador, a gente tem um processo de tornar-se facilitador, porque é respeitar essa autonomia do outro, é respeitar esse tempo do outro, é respeitar essa possibilidade do outro, sem jamais perder, que eu acho que é o mais importante, de tirar o espaço de autonomia dele, de tirar o espaço dele próprio construir e dar os passos na velocidade dele, né? Então, esse universo do toque, do contato, da carícia, para mim é um local muito, muito, muito sagrado. O universo da cegueira, para mim, é um lugar muito que me toca, porque imagine um grupo social que, além de não ter a visão, tem todo um outro bloqueio cultural da possibilidade de toque, que é o que vai dar condições para ele estar no mundo, de forma autônoma, de forma a ir atrás das suas realizações,
de mostrar toda a sua capacidade como indivíduo e como ser, né? Acho que era mais uma colocação, assim, porque é um lugar que me toca bastante, assim, que foi a minha dissertação de doutorado, porque foi uma experiência que me tocou tanto que eu digo, não, eu não tenho condições de me fechar, de não ir atrás da ciência para falar sobre isso. Eu não dava, assim, chegou um ponto que ficou insuportável para mim, no sentido de ouvir tanto os relatos deles de forma informal e estruturar dentro, porque para mim eu tinha certeza do que a biodança já trazia para eles, mas eu entendi que eu precisava da linguagem da ciência, que é o que até certo ponto, nesse quadrado dessa linguagem, traz mais consistência, né, para a coisa, para poder também falar um pouco que a coisa funciona, a coisa tem o seu valor, né, como não só a biodança, como também falar um pouco desse grupo social, vamos dizer assim. Que legal, Ana. Que legal. É muito interessante essa experiência. Não é a primeira vez que eu te ouço falar e é muito interessante, muito... Tem muitas... Às vezes eu fico pensando, né? Eu trabalho muito com sonhos e como uma pessoa, né, que nasceu cega deve sonhar, porque eu sonho muito com imagens, né? Qual é o que preenche, né? O que preenche esse imaginário, né? É um exercício forte de poder conseguir compreender, né? Conseguir compreender, se colocar no lugar dessas pessoas. Obrigada. Mais alguém quer trazer algo, fazer alguma pergunta? Vai lá, Luiz. Oi, adorei as falas, muito bom mesmo, né? E a biodança, ela vem como um processo de transgressão, né? Porque nós vivemos, assim, valores e os campos de força que produzem esses valores, a gente tem uma tendência a transbordar esse campo maior de força da sociedade, né? E assim, e se cada um olha para a realidade de uma forma e a gente processa, a pergunta que eu vou fazer, o que é a realidade? Sabe? Existe uma verdade ou é somente formas de manipulação? Pode ser para É uma as três. pergunta bem simplesinha essa tua, né? Uma pergunta assim... bem simples. Filosofia básica, né? Eu não sei se alguma das colegas quer comentar, fazer alguma colocação a respeito dessa pergunta do Luiz. Não ocorre sugerir um vídeo maravilhoso chamado Janela da Alma, que fala da visão, mas não da visão física unicamente, ainda que entreviste várias pessoas que não enxergam, que têm algum problema de visão, né? Nietzsche já usou um trecho desse vídeo em algum lugar, acho que o Saramago falando. Sim. E aí eu usava esse vídeo como material didático na época da universidade, exatamente para fazer pensar o que é a realidade, né? Porque tem a ver com como cada um a vê, né? Mas lá no vídeo tem coisas maravilhosas. Antônio Cícero falando, são vários entrevistados. É muito legal. Sim, eu acho que eu usei, foi o vídeo que eu usei com o Saramago falando sobre filosofia, né? Só que, Maria Amélia, se tu conseguir esse vídeo inteiro, com uma dublagem boa, porque o outro dia, daí eu procurei, porque eu encontrei a parte só do Saramago, eu digo, bah, mas esse filme deve ser uma coisa maravilhosa. Fui atrás, e daí só consegui no YouTube com uma dublagem, assim, que era uma coisa que não dava para assistir, era horrível, né? Então, se tiver alguma referência... Hã? Tu tem DVD? Bom, se alguém... Se quiser, eu faço a cópia e te mando. Aí você digitaliza ele. Eu queria para poder disponibilizar para o pessoal, né? Mas daí, se alguém souber desse filme em alguma plataforma que ele esteja bem assim disponível de uma forma que dê para a gente assistir, porque é realmente fantástico, né? É fantástico
E bom, né, Luiz? Não sei se a Leila quer comentar alguma coisa sobre a colocação do Luiz. Não, não quero nem entrar nisso, né? Inclusive, no Janela da Alma tem um fotógrafo francês, o romeno, sei lá, que era cego de guerra, e ele fotografa, sendo cego. Ah, Aí, a partir daí, um fotógrafo aqui de Vitória foi para uma instituição de cegos e fez um projeto com esses cegos, ensinando eles a fotografarem, ainda que eles não vejam a foto, uhum, mostrando que o olhar da foto não é necessariamente o olho físico, né? sim. E na exposição foi muito legal, porque tinha foto assim da feira, e o cara dizia assim, eu fotografei isso aqui, o autor da foto, porque eu sentia cheiro de linguiça. E aí tem uma foto da barraca de linguiça. A outra fotografou a sombra na praia, porque ela estava fotografando a onda, mas o que saiu na foto foi a sombra dela na areia da praia. Então, muito, muito interessante. Que Para legal. relativizar o olhar, né? Leila? Bom, eu acho que eu vou falar alguma coisa em relação à realidade, como ela se apresenta, de repente, né? Entrar em contato com essa realidade, com a história de uma cega. Um dia eu estava na aula e alguém me ligou, falou assim para mim, eu sou não sei quem, eu conversei, eu falei assim, olha, então vamos fazer o seguinte, você chega 10 minutos antes da aula, a gente conversa e tal, você vem para uma aula experimental. Tá bom, quando faltava assim meia hora para a aula experimental, a pessoa me liga e fala assim, eu esqueci de falar uma coisa para você, eu sou cega. Eu falei, porra, como é que eu vou dar aula para cego, gente, agora, às 45 do segundo tempo? O que eu faço? Vou dispensar essa pessoa? Falei, vem. Eu não sabia nem o que eu ia fazer, gente. Eu não sabia nem o que eu ia fazer. Falei, vem. Aí recebi, e foi ótimo. O nome dela é Cristal. Ela ficou comigo um tempo, porque ela era dependente do marido levar ela, né? Então, e eu fazia as vivências no corpo dela. Né? Eu não sabia nada, não tenho nenhuma metodologia, mas o que apareceu naquele dia foi que quando eu falava da vivência, eu demonstrava a vivência no corpo dela e deu super certo, ficou lá um tempo, ela era terapeuta e ela tinha ficado cega no acidente de carro, então ela tinha essa memória, né? Ela tinha a memória que, como bem a Helena falou, tem diferença entre a pessoa que é cega desde o início, né? A pessoa que fica cega. Mas era uma pessoa muito alegre, muito bem resolvida com essa situação aí. Legal, obrigada, Leila. Eu vou experimentar responder um pouquinho para o Luiz, né? Não é essa pergunta não tem resposta, né, Luiz? Mas assim, acho que a gente pode levantar uma reflexão, que eu acho que é o convite que tu está fazendo, porque tu também estuda bastante filosofia, tu sabe que não tem resposta, né? Então, eu estou tomando como uma provocação tua e não como uma tentativa de ter uma resposta, né? Mas eu acho que assim, existe um nível, né? Eu acho que realidade e verdade são coisas que são intangíveis, né? Que a gente está limitado pelos próprios nossos órgãos sensoriais, né? A chamar realidade ou chamar de verdade a nossa ínfima percepção da realidade, né? Então, o que a gente chama realidade é o que a gente consegue perceber, né? E o que a gente chama de verdade é o que a gente elabora em cima do que a gente percebe. Mas a verdade e a realidade são coisas que a gente não consegue tocar verdadeiramente, né? A gente toca uma pontinha ínfima, né? Agora, claro que dentro da nossa cultura que é antropocêntrica, onde a gente acha que o ser humano é o ápice da evolução no sistema cósmico, né? E a gente se coloca nesse lugar, a gente daí se coloca na arrogância de querer dizer que a gente sabe o que é verdade e o que é realidade. Mas eu acho que cada um tem a sua verdade, cada um tem a sua realidade, né? Então, são perspectivas de olhar sobre si mesmo e olhar sobre o mundo, né? Que a gente chama de verdade e realidade. Mas existem muitas realidades e muitas verdades. É isso que eu poderia te trazer. E sobre a questão
dos não vedentes, né, das pessoas que têm essa ausência ou parcial ou total do sentido da visão, né? Eu acho que eu tive duas experiências, né? Uma que foi lá quando eu comecei a dar aula de biodança, nos primeiros anos, eu tinha um grupo na cidade de Pelotas, né? E lá tinha uma menina que ela foi se tornando cega, ela não era, né? Mas ela foi perdendo a visão porque ela tinha... agora me faltou essa doença do sangue, como excesso de açúcar, como é que é? Me faltou o nome. Diabetes, isso, diabetes. Me faltou o nome mais óbvio, me faltou. Então ela foi perdendo, né? E à medida, então ela chegou a ter assim os vultos das pessoas no grupo até que ela foi perdendo realmente, né? E daí era muito emocionante para o grupo, porque à medida que ela foi perdendo a visão, então na roda, por exemplo, uma roda de olhares, né? Ela entrava e começava a olhar o grupo a partir das mãos, né? Ela tocava, as pessoas estavam se olhando e ela tocava os rostos. Então era muito emocionante para o grupo e ela foi eu sempre dizia para ela, olha, o mundo, né? A maioria das pessoas do mundo são pessoas que vêm, então eu não posso criar uma biodança para ti, né? Tu que vai ter que criar para mim as soluções, né? Eu não tenho como criar para ti porque eu não estou no teu lugar. Tu que vai ter que criar soluções e eu vou estar dialogando com as soluções que tu vai criando, né? E daí foi muito legal, porque ela já tinha uma experiência anterior de biodança. Daí outro dia eu estava na Itália, em Pádua, e daí me vieram, né, com uma moça, me disseram, foi uma situação bem difícil, porque eu tinha umas 100 pessoas na sala, e daí me dizem assim, dá para participar uma pessoa cega? E eu, como é que eu vou dizer que não pode participar porque é cega? Não dá, né? Não tem como dizer isso. Não posso dizer isso para uma pessoa. Por uma dificuldade minha de lidar com a situação, né? Que seria quase como pelo meu medo de lidar com a situação. Né? Daí eu peguei, pensei assim, não, tinha o caso dessa menina lá, eu vou dar um jeito, algum jeito eu vou dar. E daí eu digo, bom, vou experimentar, né? E daí chegou a menina, daí eu conversei com ela, só que foi muito difícil, porque daí sim, ela nunca tinha feito biodança, é uma pessoa que eu não sei, eu não tive condição de falar com ela para saber se ela teve alguma experiência de visão, ou se ela nasceu cega, eu não tenho mínima noção como é que era, mas o que eu percebi é que ela tinha muito medo de ser tocada. E daí foi uma complicação. Foi uma complicação total, porque eu não tinha como me comunicar com ela, a não ser com palavras, numa língua que não é a minha língua. Eu falo bem italiano, mas não é a minha língua mãe, né? Então, foi uma experiência um pouco difícil e eu acho que não foi uma experiência muito positiva para ela, né? Para o grupo e nem para ela, porque eu acho que a gente entrou num campo de não comunicação, eu não sabia muito bem como comunicar com ela. No final, eu disse para ela, eu vou precisar te tocar para tu saber como é que é as vivências, eu preciso que tu me toque, eu vou dançar e tu tem que me tocar enquanto eu estou dançando, para tu ter a mínima ideia do que eu estou dizendo, né? E daí ela tocava, mas eu via ela tocar com a pontinha dos dedos. Assim. Era um toque, assim, absolutamente tentando fugir quase, né? Então, eu acho que tem essas situações. Eu acho que foi a Catita também outro dia, né? Que é uma das alunas da escola, que também ela teve um rapaz, né? E para ela foi uma vivência, uma experiência bem positiva. Então, acho que a gente tem que ir tentando, né? Ver como fazer, mas eu acho que experiências como a da Helena, contar com um trabalho escrito sobre isso, né? Eu acho super importante. Daí, bom, quando a gente tem uma situação onde o grupo, em maioria, é de pessoas
não videntes, né? Então, daí é melhor, né? É melhor no sentido de a gente criar o código, né? Mas eu gosto também muito da ideia de participação de grupos heterogêneos, onde a gente possa contar com pessoas que tenham suas dificuldades mais evidentes, né? Porque, na realidade, o que a gente trata aqui é de uma pessoa que tem uma dificuldade mais evidente, porque todos nós somos cheios de dificuldades, né? Apenas a gente esconde mais eficazmente as nossas dificuldades. Então, parece que tem mais dificuldade mais tempo para a gente perceber. Roberto, eu vou te passar a palavra, não sei se é para o Roberto ou Marquinhos, mas tem que ser rápido, porque a gente já acabou o tempo. Tá? Então, é só uma ideia que surgiu agora em função dos cegos, de quem sabe no futuro, quando as coisas voltarem, a Helena nos dar uma aula em que a gente possa fazer uma aula vendados para ver como é que é a experiência de uma aula para cegos, assim. Então, uma excelente ideia. Eu já pensei em também chamar a Helena em algum momento para ela falar disso, dar uma palestra só sobre essa experiência. E só fazendo um adendo, era a coisa que eles mais me pediam nas aulas. Eles mais me pediam para trazer as pessoas, que eles chamam a gente de vidente, né? Para trazer, eu achava bonito. Eu disse, nossa, vidente, parece aquela coisa da bola de cristal e tal, mas eles se remetem a gente como vidente. E eles queriam que viessem videntes, que eu vendasse os olhos e que fizessem eles ter essa mesma experiência. Porque você traduziu o que eu não consegui dizer, Mirtes, porque assim, a gente tem essa ideia nossa, pela nossa experiência, e que quando a gente fecha os olhos, a gente já vai entrar nesse mundo mágico do toque maravilhoso, e não necessariamente essa realidade deles porque eles sofrem essa cisão do contato. Só que pensa bem, a gente ainda tem o olhar que supre esse não toque. Eles não têm isso, então muitos deles têm isso, eles vão tocar na pontinha, eles vão tocar porque eles têm tem uma dificuldade, é uma questão sensorial, né, da própria dificuldade de visão e cultural do toque. E cultural do toque que limita mais ainda a percepção dele. Então, é isso que você falou, que você condensou, né? Que é o que eu queria dizer, que a gente não pode ir com essa ideia nossa de quando a gente faz biodança, que a gente fecha os olhos e a gente já vai quase derretendo no pegar, entendeu? Uns vão conseguir, outros não. Isso que você falou desse toque utilitário, você vai conseguir perceber nos que já enxergaram, do que não enxergaram, sabe? Tudo isso são coisas assim que fica mais visível. Eu acho que é engraçado isso. Eles me deram mais visibilidade, foi mais no grupo com eles que eu tive essa percepção do que no grupo regular. Não sei se dá para entender. Bom, para fechar esse nosso papo com a pergunta do Luiz e com a colocação da Helena, né, eu quero recomendar, né, que é um filme que eu já recomendei outras vezes, um livro que eu já recomendei, mas eu fico batendo na mesma tecla, né, e sempre aviso que é difícil olhar esse filme ou ler esse livro, não é fácil, mas ele fala exatamente dessas duas questões juntas, que se chama Ensaio sobre a Cegueira, do José Saramago. Né? Então, é um livro que é uma paulada, tem um filme também que é uma paulada, tá? É muito forte, mas é muito revelador dessas duas questões. O que é a realidade e o que é a cegueira? Tá? Porque o José Saramago vai trabalhar com uma cegueira branca, né? Por excesso de luz. Então, é maravilhoso. Bom, pessoal, estamos assim, extrapolados no tempo.